Oi, galera, aqui é a professora Rosália e hoje a gente vai ver um pouquinho da era realista na literatura. Nas outras aulas a gente viu um pouco sobre o romantismo, a gente viu o contexto histórico do romantismo, a gente viu em outros países que ele aconteceu. Aqui no Brasil, na poesia, primeira, segunda e terceira geração, totalmente diferentes, cada uma com sua particularidade, né? A primeira geração vem com aquela preocupação em reconstruir o passado, o índio como herói nacional, indianista. A segunda geração a gente volta mais para os sentimentos dos escritores, né? Então a gente tem um pessimismo e um subjetivismo muito grande com obras de Azevedo. Na terceira geração é a geração social, a gente tem a preocupação com a abolição da escravidão, o Castro Alves sendo o poeta dos escravos, né? E aí depois a gente tem o romantismo na prosa, com o romance indianista, o romance de costumes urbano, né? E o romance regionalista, que era para o Brasil conhecer o Brasil, certo? E hoje a gente vai por uma outra pegada, a gente vai vir para a pegada do realismo, né? É interessante salientar que as escolas literárias elas são diferentes, muito diferentes entre si, porque a sociedade está em constante evolução. Então, se a sociedade está em constante evolução, consequentemente, tudo que ela produz na arte também vai evoluir junto com a sociedade, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que na literatura, os escritores, por exemplo, estava acontecendo o romantismo e o realismo começa a acontecer. Assim, não é uma convenção, galera, agora a gente não pode mais escrever romantismo, agora é só realismo. Não. Na era realista também existiam escritores que ainda estavam escrevendo de acordo com o romantismo, porque era dessa maneira que eles se identificavam. A gente tem as datas, tem tudo, quando começa, quando termina cada escola literária, mas isso não é uma coisa assim, chegou tal data, pronto, não pode mais escrever daquele jeito. Isso aqui é uma convenção porque a maioria dos escritos naquela época eram de acordo com tal estética. Então, hoje a gente vai ver a era realista. Então, aqui no Brasil, a partir de 91, com a publicação de Brás Cubas, a gente começa com a estética realista, mas ainda existiam escritores que escreviam com outras estéticas, românticas, os árcades e também barrocos, ok? Então, não é assim, deu certa data, não posso mais escrever desse jeito. Não, é só uma coisa que acontecia com mais frequência, ok? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho da era realista. Aqui tem uma imagem do realismo na arte, né? Ou seja, eles queriam realmente pintar a vida das pessoas e era isso que estava acontecendo naquela época. A gente ainda tinha pessoas no campo, enquanto tinha pessoas muito ricas na cidade. Então, os pintores eles estavam preocupados com isso também, de retratar realmente a realidade. Ok? Então vamos lá para o nosso querido contexto histórico, porque isso é importante, né? Como eu disse para vocês, a literatura, ela caminha junto com a história. Então, a gente sempre precisa saber o que está acontecendo na história, naquele momento, para a gente entender como isso influenciou diretamente na nossa literatura. Ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro pontinho. A gente tem o crescimento dos centros urbanos, ou seja, as cidades elas vão começar a crescer e a crescer muito. E o que era antes uma pequena cidade no meio de um vilarejo, ou então de pessoas que viviam mais no campo, agora está se expandindo muito e cada vez mais pessoas estão indo morar nas cidades, certo? Então a gente tem um crescimento tanto do espaço quanto demograficamente, ou seja, quantas pessoas por metro quadrado, ok? A gente também vai ter grandes avanços científicos aqui nessa época de 1800 ali, depois de 1870, indo ali por 1880, a gente já começa a ter grandes avanços científicos na medicina, na psicologia, na sociologia, na filosofia, a gente começa a ter grandes avanços e, claro, isso influencia diretamente na sociedade, porque eu estou mudando o meu modo de pensar, se eu estou mudando o meu modo de pensar, a sociedade, consequentemente, vai começar a mudar também. E tudo que eu produzo também vai começar a mudar. A gente tem uma grande riqueza na Europa, mas ao mesmo passo que a gente tem uma grande riqueza, a gente também tem muita miséria na Europa. Por quê? Porque os burgueses, eles assumiram a ponta da pirâmide social e política, mas eles não... eles agem da mesma maneira que os nobres, ou seja, uma riqueza na mão de poucas pessoas, certo? Enquanto poucas pessoas tinham muita riqueza,
a gente tinha muitas pessoas que tinham muita miséria, ou seja, que trabalhavam para sobreviver, para ter o que comer e para ter um local onde morar. Ou seja, os burgueses eles revolucionaram, mas depois de revolucionar, eles continuaram a viver do mesmo jeito que os nobres, ok? Lá no romantismo, a gente tem uma revolução muito importante, que é a Revolução Francesa, lá com os seus 3 ideais: liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui, no realismo, a gente vai ter a Revolução Industrial como a revolução mais importante para esse movimento, porque ele vai mudar totalmente a face da Europa, né? As pessoas vão fazer o êxodo rural, elas vão sair do rural e ir para o urbano. Agora o urbano é meu centro de tudo, é meu centro econômico, político e social. Então eu que moro no campo, tenho que sair desse campo e ir para a cidade, para esse centro urbano que começou a crescer muito. Então a Revolução Industrial ela vai começar a fazer toda uma mudança na face da Europa. A gente vai ter criação de mais cidades, a gente vai ter construção de fábricas. Então a Europa muda totalmente de face por conta da Revolução Industrial, certo? Além disso, a gente tem mudanças profundas no modo de produção. O que antes era feito dentro de casa, uma produção familiar, agora vai ser produzido em fábrica, com aquelas questões que a gente já viu, né? O taylorismo, o fordismo, né? Mudanças profundas no modo de produção. Como eu produzo minhas coisas? Antes eu tinha uma maquinazinha dentro de casa, lá na minha fazenda. Agora eu tenho uma big fábrica com vários funcionários produzindo várias coisas ao mesmo tempo, certo? A gente tem a reorganização da economia mundial. Como eu disse para vocês, a Revolução Francesa ela impactou totalmente. A Revolução Industrial também vai impactar totalmente na economia. A gente vai ter uma reorganização total dessa economia por conta de que agora eu preciso vender também, né? A Inglaterra, por exemplo, produzia muita coisa nas suas fábricas e ela precisava de um mercado para poder vender, né? Então, é por isso também que ela proíbe, né, o tráfico negreiro, porque se ela proíbe o tráfico negreiro, consequentemente o país precisa abolir a escravidão. Com a abolição da escravidão, era o que a Inglaterra esperava, ela esperava mais pessoas para comprar seus produtos, né? Os escravos deixando de ser escravos, eles passam a ser pessoas que têm poder de compra, certo? A gente tem a grande industrialização, né? Como o nome já diz, Revolução Industrial. A gente vai ter uma industrialização muito grande de tudo que era produzido, agora tudo vai ser produzido em massa, com muita gente, com muito funcionário dentro de grandes galpões, né, que eram as fábricas. E a gente vai ter a questão da burguesia versus a classe trabalhadora. Aquelas duas classes que antes tinham lutado a lado, como a gente viu na Revolução Francesa, agora vão estar totalmente diferentes. Por quê? Porque a burguesia vai ser a classe que vai deter vai ser dona dos meios de produção. Ela é dona das fábricas, dona dos equipamentos, de tudo. E a classe trabalhadora serve para quê? Para trabalhar nessas fábricas e produzir. Então agora elas estão contra, né? Eu sou dono e você trabalha para mim, certo? Burguesia versus a classe trabalhadora. A gente tem também a transformação do setor de comunicação, ou seja, o mundo agora ele é menor, os países conseguem se comunicar com mais facilidade, os jornais estão mais em evidência, mas a gente já começa a ter ali a produção do telefone, né? A gente já começa a ter cabos de aço passando por debaixo de oceanos para poder chegar ao outro lado do mundo. Então o mundo ele ficou menor, porque a comunicação ficou mais fácil, certo? A gente também, com a sociedade mudando, com a burguesia tomando os meios de produção, a classe trabalhadora trabalhando, a gente também vai ter o surgimento de novas doutrinas sociais, ou seja, novos estudiosos vão começar a surgir, vão começar a estudar a sociedade e vão começar a trazer novas doutrinas, novos estudos sobre. Aí quem a gente tem como assim, o expoente é o Karl Marx, né? Que ele publicou o Capital, e aí ele traz essa luta de classes, né? Karl Marx, essa luta de classes, e também traz essa questão aqui, revolta do proletariado, ou seja, a classe trabalhadora se revoltar contra os donos do meio de produção, ou seja, essa burguesia aqui, certo?
Então, a gente tem essas doutrinas sociais, principalmente com Marx, Friedrich Engels, a gente tem o Capital, depois a questão do Manifesto Comunista, né? Então, ou seja, tudo isso influenciou na literatura, ok? Eu não sou professora de história, estou aqui só fazendo um pequeno contexto histórico, realmente, do que estava acontecendo naquela época, a gente entender como isso influenciou diretamente na literatura e em todas as artes, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagenzinha para vocês, para mostrar, né, a questão das fábricas aqui, as chaminés, a grande poluição, aqui as famílias. Aqui a gente já tem toda uma mudança do cenário, né? As pessoas já estão, as cidades já tomam forma de cidades. A gente já tem aqui até a poluição, né? Aqui também, ó, os funcionários, né? Assim, você olha assim, cada um tem essa particularidade. Mas quando você olha a foto assim, de tanta gente junta, você acha que é todo mundo igual, né? Todo mundo de boina, assim, bem cansado mesmo, é bem triste. Mas aqui, ó, ao fundo, a gente já tem alguns prédios, aqui postes de luz, estão vendo? A sociedade da época da Revolução Industrial, ok? Então agora a gente vai passar para as características gerais do romantismo. Gente, às vezes eu escrevo umas palavras assim errado, mas vocês relevam, tá bom? Que português, literatura é complicado. Mas vamos lá. A gente vai passar para as características gerais agora do realismo, certo? O realismo, ele tinha a visão romântica como algo inviável. Gente, não tem como eu ficar escrevendo sobre amor, sobre essas coisas assim, quando eu vivo no mundo e que tem pessoas vivendo dessa maneira aqui, ó, em condições quase subhumanas. Eu não consigo ter uma visão romântica quando o meu mundo está passando por transformações tão grandes. Então agora não vai ter aquelas flores, passarinhos, não. A visão romântica é inviável para o realismo, certo? A objetividade vai se sobrepor à subjetividade. Eu quero ser objetivo, porque eu quero tratar com realismo a sociedade da minha época. Eu tenho que ser realista. Quando você é realista, você tem que ser, consequentemente, objetivo, ok? Os escritores vão focar muito na sociedade e em comportamentos coletivos, certo? Eles vão ter um foco muito grande na sociedade porque eles querem saber o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. E também eles vão trazer esses comportamentos coletivos, como a sociedade se comporta como um todo. Por isso que a gente tem a questão aqui das doutrinas sociais também, porque é um pensamento coletivo. Além disso, eles sempre vão tentar trazer em evidência isso aqui, ó, o que há de mal na sociedade, o que eu posso explorar nisso, o que eu posso fazer um estudo de caso do que há de mal, de ruim nessa sociedade. Certo? Porque antes a gente tinha o herói lá do romantismo, que ele era bom, ele sofria, mas depois ele tinha sua redenção. Mas agora eu vou procurar o que há de mal na sociedade para poder estudar, ok? A burguesia sempre vai ser retratada nesses livros como hipócrita e fútil, o que antes era retratado no romantismo, né? Com referências para os burgueses poderem se reconhecer e, consequentemente, tinha que ser uma arte para agradar a burguesia. Então eles não podiam ser retratados dessa maneira, eles tinham que ser retratados como heróis, como pessoas íntegras, né? Aqui não, aqui eles vão tratar a burguesia como hipócrita, porque ela julga o que ela própria faz, e fútil, né? Não tem tanto a agregar assim. A realidade vai ser extremamente concreta, não vai ter muita fantasia, nem muita imaginação como a gente tinha no romantismo. A realidade é concreta. Se é assim que eu vejo, é assim que eu vou escrever, certo? Contemporaneidade, isso é o que está acontecendo nesse momento que eu posso colocar no meu escrito e no meu livro. E aí, todas essas referências que eles colocarem para por exemplo, a burguesia ainda se vê nesses livros, mas essas referências agora não são coisinhas assim fúteis. Todos os escritores colocarem referências para essa burguesia, em cima dessas referências eles vão colocar um olhar crítico, ou seja, vai ter muita crítica nas referências que eles fazem à burguesia. Por quê? Porque eles consideram hipócrita, né? Fútil, então eles vão criticar tudo aquilo que remete à burguesia, ok?
a gente vai ter um materialismo muito grande. Quando eu digo esse materialismo, agora a gente sai daquele mundo dos sonhos, né? Onde tudo era meio irreal, que eu não conseguia me pegar, e agora tudo que eu escrevo é material, ou seja, você já deve ter visto em algum momento da sua vida, você já deve ter pegado, certo? É muito material, você consegue imaginar a matéria dentro. Voltando aqui, galera, depois do materialismo, né, aquela questão de uma postura materialista, do materialismo mesmo dentro dos meus escritos, a gente entra nessa questão aqui da anatomia do caráter. A anatomia do caráter, o escritor, dentro dos seus escritos, ele vai trazer o estudo do comportamento das pessoas dentro da sociedade. Ele vai tentar trazer para os livros o que era típico naquela sociedade, o que era sistemático, o que era recorrente, ou seja, o que as pessoas mais faziam nessa época para eu trazer para os meus escritos. Anatomia, porque anatomia é aquele estudo do corpo humano, né? Aqui a anatomia do caráter você vai estudar a fundo o caráter das pessoas, né? E aí a gente tem importante aqui que o comportamento das pessoas nesses livros aqui, eles vão ser coerentes com o contexto social que elas estão incluídas, cultural e econômico. Ou seja, se uma pessoa é burguesa, como a gente já viu aqui, nos livros ela vai ser retratada como um burguês hipócrita e fútil. Se a pessoa é trabalhadora, como a gente viu aqui, ela vai ser retratada como uma pessoa sem muitas oportunidades, mas que tem um grande senso de querer vencer, um senso de justiça, entendeu? A gente tem um grande interesse coletivo, ou seja, a maioria dos temas que a gente tem no realismo são temas que todas as pessoas, essas pessoas aqui, e um pouco da burguesia queriam ler naquela época, certo? E aí, em que a linguagem, a gente também tem as descrições cruéis. Quando eu digo cruéis, é porque assim, os escritores, eles escreviam, e aí eles tentavam se isentar daquilo que eles escreviam. Ou seja, falaram, eu escrevi isso daqui, mas você pode ter a sua própria opinião. Só que do jeito que eles escreviam, levavam a nós, leitores, a ter uma opinião formada do jeito que ele queria. É por isso que as descrições são cruéis, porque eles traziam descrições que levavam a gente a pensar o que eles realmente queriam, né? O que eles queriam que a gente pensasse, certo? Como eu disse, essas descrições isentas, entre aspas, por quê? Porque eles queriam que a gente pensasse do jeito que eles, né, imaginavam. Aqui, os folhetins ainda estão em evidência, né? Ainda é um meio das pessoas, dos escritores conseguirem se manter financeiramente. Só que quando você começa a escrever criticando a burguesia, falando que essa burguesia é hipócrita e fútil, e a burguesia que mais compra os folhetins, a gente começa a ter isso daqui, ó, uma desqualificação dos autores. A burguesia começa a desqualificar os autores porque ela fala, não, por que eles estão escrevendo desse jeito? Esse livro é ruim, esse livro não tem romantismo, não tem um herói, não tem heroína, não tem nenhum casamento no final. Então eles começam a desqualificar, ou seja, tirar a credibilidade desses autores, né? Por exemplo, o Machado de Assis sofreu isso, essa de Queiroz sofreu isso em Portugal. O Gustave Flaubert, que é o escritor do Madame Bovary, que é o primeiro escritor realista que a gente tem na Europa, também sofreu com essa questão, tudo bem? Mas, mesmo assim, os escritores conseguiram se firmar e conseguiram fazer com que a sua voz fosse ouvida, certo? E aí depois a gente tem essa frasezinha aqui. O realismo é a anatomia do caráter, foi dita por Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é o grande representante do realismo português. E ele fala que o realismo é a anatomia do caráter. O realismo é o estudo do caráter dentro da sociedade, como a sociedade se comporta, o que é de bom na sociedade, o que é de ruim na sociedade. Então, o realismo ele vai trazer para os livros realmente essa parte mais esquecida que o romantismo deixou, essa parte real, né? Essa parte que o ser humano ele tem suas partes boas, mas ao mesmo tempo ele também tem as suas partes ruins, que também merecem ser mostradas e analisadas, ok? E aí eu trouxe para vocês aqui o Madame Bovary. O Madame Bovary, ele foi escrito por Gustave Flaubert
Ele foi publicado em 1856, aqui a gente ainda tinha um pouquinho do romantismo rolando, e ele foi a primeira narrativa realista na Europa. E ele vem diretamente como uma crítica ao romantismo. Ele vem criticando todos esses ideais românticos que a gente tinha, né? Por que eu vou ter que ficar imaginando mil coisas? Não, a gente precisa de imaginar coisas reais agora. Então vamos pensar diretamente em Madame Bovary. Madame Bovary foi o primeiro livro que a gente tem com essa crítica ao romantismo, né? O romance vai contar a história de Emma Bovary, que ela é uma mulher educada segundo os ideais burgueses. Inclusive o Gustavo já vai fazer uma crítica a esses ideais burgueses, certos? E ela estava assim cansada do seu casamento, o casamento já não tinha tanta coisa, né? Porque o romantismo a gente tinha o final com o casamento. O realismo vai vir assim. O que acontece depois do casamento? O que acontece depois daquela cerimônia? Como que os noivos vão se comportar, certo? E aí é o que acontece. Como ela está tão cansada desse casamento, ela se torna presa fácil para o primeiro conquistador que cruzar o seu caminho. E aí, o destino final dela eu não vou falar, porque eu vou deixar para vocês lerem, certo? Mas aí eu quero que vocês pensem que é uma crítica direta ao romantismo e uma crítica direta a esses ideais burgueses que ainda rondavam a sociedade, certo? Aqui, Madame Bovary, Gustave Flaubert. E aqui eu trouxe para vocês o grande Eça de Queiroz. Como eu disse para vocês, ele é o grande expoente do realismo português, certo? E deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Eça de Queiroz. Então, o Eça de Queiroz ele também vem com umas novas formas de linguagem, ou seja, para facilitar também a leitura dessa sociedade, certo? Ele era filho de mãe brasileira com pai português, formado em Direito, muito inteligente. O Eça de Queiroz é um excelente escritor. Já li alguns livros dele. A gente às vezes confunde e acha que ele é brasileiro, mas não. Ele é realmente português, certo? Ele traz neologismo. Neologismo são novas palavras. Ele traz novas palavras para os seus escritos, né? Por quê? Porque eu tenho grandes avanços científicos. Com esses avanços científicos, novas coisas estão surgindo que ainda não foram nomeadas. Então, eu também trago novas palavras. Ele traz temas simples do cotidiano. Por quê? Porque eu sou realista, certo? Então eu preciso trazer coisas simples. Não posso ficar trazendo coisa difícil, não, nada disso. Coisas simples e do cotidiano para que as pessoas, né, que eu quero que se sintam atingidas, principalmente a burguesia, consigam se ver no que eu estou escrevendo. Ele traz uma grande ironia, mas ele também tem um grande senso de humor, o Eça de Queiroz, dentro de seus livros, ok? Quando ele publica O Crime do Padre Amaro, ele dá início ao realismo em Portugal. O Crime do Padre Amaro conta a história de um cara, o Amaro, que é padre. Ele não queria ser realmente padre, e aí ele se envolve com a menina, né? E aí é um livro assim bastante escandaloso, principalmente nessa época aqui, que a Igreja Católica ainda estava em bastante evidência, né? Então, o Crime do Padre Amaro vem para chocar bastante a sociedade, mas é realmente porque ele é realista. O Crime do Padre Amaro, o Eça escreveu para criticar a corrupção da igreja, né? Essa questão dos padres que fazem o voto de castidade, mas mesmo assim ainda mantém relações com meninas novas da igreja, certo? Então, os principais pilares do Eça de Queiroz para os seus escritos são crítica aos valores da burguesia, né? Como a gente já viu, que é uma característica geral do realismo, e a corrupção da igreja. Ele vai criticar muito essa questão da igreja ser corrupta em certos momentos, certo? E depois ele traz a publicação do O Primo Basílio, que ele vai criticar os valores da burguesia, né? Crítica à burguesia aqui embaixo também. E ele vai fazer uma análise psicológica das personagens. Esse O Primo Basílio conta a história de Luísa, que era casada com o Jorge, e ela estava também já cansada assim, do casamento, né? Mais uma vez, o que acontece depois do casamento, que os realistas trazem? E aí ela se envolve com o primo dela, que era o Basílio, né? Então a gente já tem um adultério aqui também em evidência no realismo, certo? Também vou deixar disponível para vocês no Moodle, se vocês quiserem dar uma olhada.
E aqui eu trouxe para vocês Grande Écio de Queiroz, aqui o seu livro que deu início ao realismo no Brasil, Crime do Padre Amaro, certo? Também vai estar no muro para vocês. E agora a gente vai ver o realismo aqui no Brasil, certo? O que eu vou fazer? A gente vai ver as características gerais. E no próximo videoaula vai ser só sobre o grande nome do realismo que a gente tem aqui no Brasil. Ele mesmo, o Machado de Assis, ok? Então, realismo no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil nessa época? O Brasil estava enfrentando um cenário de crise, certo? Por quê? Porque o tráfico negreiro tinha sido proibido, certo? A gente tinha uma grande discussão sobre essa abolição da escravatura, que ainda não tinha sido assinada por ninguém. A sociedade estava dividida, uns queriam, outros não queriam, uns queriam que fosse gradativamente, certo? Então tinha uma discussão muito grande. As instituições políticas estavam abaladas. Por quê? Porque a ala progressista já estava criando força para se opor à mentalidade conservadora, né? Aquela ala progressista que já vinha com outros ideais daquela ala conservadora. E a gente também já tinha início de propagandas republicanas. Algumas pessoas já queriam que declarasse república aqui no Brasil e retirasse a monarquia. Então o governo ele já se vê assim meio baqueado por isso tudo, certo? A monarquia do Brasil já se vê meio assim capengando das pernas. As bases sociais que sustentavam esses ideais românticos aqui, elas vão começar a desaparecer. Por quê? Porque aquele burguês conservador que queria se ver nas artes, ele vai começar a ser confrontado por uma classe média que está cada vez mais numerosa, que também tem seus anseios. Então a gente não tem mais uma base social que dê voz para aqueles ideais românticos. Então os ideais românticos começam a desaparecer. A gente tem a questão da Guerra do Paraguai, que o Brasil se envolve também, né? E aí a gente tem o reinado do segundo reinado, Dom Pedro II, passando por grandes dificuldades também. Então, o cenário que a gente vai ter no realismo, do contexto histórico aqui no Brasil, é de um Brasil assim, meio em crise, o que está acontecendo, passando por várias transições, participando de uma guerra, tendo essa questão, o ideal romântico não mais existe, agora então preciso procurar uma outra coisa, certo? Aqui é uma foto do segundo reinado, né? Estava acontecendo muita coisa, as cidades estão começando a crescer também, mas o que estava mais acontecendo aqui no Brasil era realmente uma crise social, uma crise ideológica, né? As coisas estão acontecendo muito rápido e parece que a população, a sociedade não consegue acompanhar. Querem ficar presos para sempre naquele ideal romântico. E aí, o realismo no Brasil ele tem início com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e vem para chocar totalmente a sociedade brasileira, porque primeiro que o livro começa do final, né? O livro começa com a morte do Brás Cubas. E aí a gente tem a questão do defunto autor, né? O morto que escreve. Então a sociedade já entra em choque. E aí o Machado de Assis entra com os dois pés na porta, já com Memórias Póstumas de Brás Cubas e chocando totalmente a sociedade burguesinha que a gente tinha aqui no Brasil. Certo? Então a gente tem o Machado de Assis como o grande realista brasileiro, o grande escritor brasileiro, o fundador da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque a escrita dele realmente revolucionou tudo que já tinha sido escrito, porque ele faz uma análise psicológica, ele é muito irônico, e o Machado de Assis é extremamente inteligente, com um grande senso de humor, certo? E ele vem com essa questão aqui, com uma crítica social inovadora. A questão do Machado é que ele criticava a burguesia, mas ele não criticava indiretamente porque ele queria fazer a burguesia pensar, né? Pensar por que ela era tão hipócrita dessa maneira, ok? Então, a gente encerra aqui com a questão da era realista. A gente viu o contexto histórico, a gente viu as características gerais, a gente viu Madame Bovary, Écio de Queiroz, o realismo português, aqui as características no Brasil, o que estava acontecendo, e eu vou deixar uma videoaula especialmente para o Grande Machado, ok, galera? Espero que vocês tenham curtido,
Qualquer coisa, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo mesmo no YouTube. Ou então, eu sempre deixo aberto fóruns quando eu publico questionários. Os fóruns não são apenas para o questionário, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, também pode me perguntar por lá. Eu entro no Moodle todo dia e eu estou sempre acompanhando o que vocês fazem, viu? Então é isso, até a próxima, quando veremos o grande Machado de Assis.